Olá, boa noite, tudo bom? Que Jesus abençoe a todos, envolva a todos em muita paz. Sejam bem-vindos, pessoal. Grande abraço quem está aqui no Facebook, quem está no YouTube também, que possamos estudar, né? Aproveitando esses momentos aqui que nós temos de tranquilidade, né? De reflexão. Então vamos fazer a prece, né? Para nós começarmos, já estamos na hora. Então vamos fechar os olhos, pensar em Jesus e pedir, Senhor Jesus, grande é a nossa alegria de podermos aproveitar momentos como estes, em que nós nos unimos em pensamento, em energia, em sentimento, em ideais, e nós damos uma pausa no nosso dia para ouvirmos a voz do coração, para ouvirmos os apelos do alto, para buscarmos a essência do nosso ser e a essência da tua mensagem nos chamando através dos conhecimentos da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, este momento e que seja um momento precioso para cada um de nós. Momento de reflexão, de mudança, de decisão, em que nós consigamos remodelar os nossos propósitos perante a vida e juntarmos forças, juntarmos vontade, bom ânimo para seguirmos na nossa caminhada, fazendo os ajustes necessários. Abençoa os irmãos que sofrem na vida espiritual, alguns a quem prejudicamos no passado, outros que estão na nossa vida, próximos a nós, para que exercitemos a fraternidade, para que exercitemos a capacidade de amar, de servir, de ajudar, e que possamos, Senhor, com a tua ajuda, sermos úteis a cada dia um pouquinho mais, para que nós aprendamos as leis de fraternidade, as leis de caridade, de amor, de renúncia, de abnegação. Muito obrigado mais uma vez e que nós tenhamos a condição de estar contigo assim como estás conosco, a todo tempo, a cada instante. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, tá? Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Vamos dar sequência, né, ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que são perguntas e respostas, né? As perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos e estes responderam. E Allan Kardec organizou este livro, né, conforme os assuntos, e lançou em 18 de abril de 1857. Né? Então, nós estamos estudando pergunta a pergunta, estamos na parte terceira das Leis Morais, capítulo 12 da Perfeição Moral, falando sobre o egoísmo. Né? Hoje a gente vai começar, a gente estava falando das paixões, né? E hoje a gente vai começar o egoísmo. Tá? Então vamos lá, né? Pergunta 913, lembrando que é um estudo interativo, né? Então todos podem participar, podem nos ajudar com as suas opiniões, né? Nos ajuda bastante a lembrar tudo que vocês falam aí, vão despertando em nós certas lembranças, certos conceitos, né? Certos livros. E do resultado disso tudo sai o nosso estudo, que é um estudo coletivo, né? Produzido aí em muitas mãos, né? Então vamos lá, pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Dentre os vícios, os problemas, né, que a gente traz aí
de dificuldades, né? De hábitos infelizes, né? Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, né? O que vocês acham, pessoal? Que é, o que é problemático aí? Radical porque vai na raiz, né? Tá na raiz do nosso problema, dos nossos problemas. Por isso radical, né? Está na raiz, na base do nosso, das nossas dificuldades. O que vocês acham? Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Não é? Vamos ver. A Ana Mara colocou orgulho. A Lourdes Galvani, bebida. A Lucy colocou a mentira. Né? A Delcy também colocou o orgulho. A Lindalva colocou o egoísmo. A Roseli também colocou o egoísmo. A Maria Claire também, egoísmo. Vamos ver aqui, né? Vamos ver a resposta. Muitos estão colocando o egoísmo aí, né? Vamos ver. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Então vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Isso é importante, né? Essa resposta aqui é bem importante. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Ah, certo? Então aqui os espíritos deixaram claro que o Allan Kardec falou vícios, mas os espíritos trouxeram o que a gente costuma chamar de defeito, né? Os defeitos da alma, né? Joana de Angelis chama de defeitos sociais, né? Porque é advindo do contato com a vida social, com as outras pessoas, né? Mas enfim, aqui os espíritos estão tratando vício, defeito, porque na verdade um vício, porque a gente é viciado, né? Somos acostumados, dependentes ainda, habituados, né? Ao ego, né? O ego velho de guerra, né, Ana? O ego velho de guerra. O egocentrismo, né? Que é uma característica muito presente na infância, só que ela pode perdurar a vida toda. Nós, nós permanecermos no egocentrismo infantil, né? Achando que tudo gira em torno de nós e só pensando em nós, e só querendo para nós, né? Ou seja, é o culto ao ego, né? Certo? Ok? Então temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Que é o que a gente tem estudado, né? Essa perspectiva egocêntrica, né? Fechada muito em nós. Veja bem, se fecha muito em nós, nós temos dificuldade de conviver com o outro. Nós temos dificuldades no relacionamento com o outro. Se nós só pensamos em nós, se nós só queremos para nós, se nós só olhamos para nós, né? E não olhamos o outro, os interesses do outro, as necessidades do outro. Vocês entendem que fica difícil a gente amar dessa forma? Porque amar implica em olharmos ao redor das necessidades, não é? É um princípio básico do amor, nós nos colocarmos no lugar do outro, termos compaixão, termos piedade no bom sentido,
né? Queremos ajudar diante da dor do outro, da necessidade do outro, né? Agora, quando a gente está muito fechado no nosso egoísmo, nós não conseguimos vislumbrar as possibilidades de amar. Aí a gente fica querendo ser amado, querendo receber, exigente, caprichoso, né? Certo? Então faz muito sentido o que os espíritos disseram aqui, né? Tá na base de todos os problemas nossos, né? Tá? Aí continua a resposta, né? Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa, né? Então, é importante a gente ir na raiz do problema, que é sairmos um pouco de nós. Por isso que na pergunta passada, a gente viu, quando Allan Kardec pergunta qual é o meio da gente superar as paixões, tal, né? Os arrastamentos, os espíritos responderam a abnegação, praticar a abnegação. A resposta foi bem curtinha, praticar a abnegação, né? Ou seja, esquecermos um pouco de nós, renunciarmos um pouco às nossas necessidades pessoais para olharmos mais as necessidades dos outros, né? Não significa nos auto-abandonarmos, né? Não significa nós nos auto-abandonarmos, o que seria um erro, né? Sermos negligentes para com a nossa saúde, para com a nossa vida como um todo. Nós não podemos cair nessa negligência, nessa apatia, sob o nome de desprendimento, sob o nome de renúncia, entrarmos numa atitude negativa para conosco, não é isso? Mas é esquecermos um pouco dos caprichos, né? Dos melindres, esquecemos, né? Dos caprichos do ego, né? Das exigências, é mais nesse sentido negativo, né? Tá? Não quer dizer nós deixarmos de nos cuidar, mas quer dizer a gente também cuidar dos outros, né? E isso implica em sairmos um pouco de nós também, né? Para olharmos os outros. Não é, pessoal? A Selma colocou, e com isso nos decepcionamos com as pessoas que nos são caras e elas não conseguem sentir o mesmo. É que, Selma, às vezes a gente deposita excessiva expectativa nos outros, sabe? Porque a gente às vezes espera a perfeição dos outros e a raiz da decepção é a gente também transferir muito para a expectativa do comportamento dos outros, ao invés da gente fazermos, né? De esperarmos mais de nós mesmos, né? Então a base da frustração com o outro, da decepção com o outro, é a gente transferir o que a gente gostaria de mudar em nós, a gente quer ver a perfeição no outro, né? Só que, assim como a gente não vê a perfeição em nós, a gente acaba não vendo no outro também, né? Porque os outros também são seres humanos, os outros também têm dificuldades, né? Então é uma maneira da gente também não ficar se decepcionando. A gente não criar expectativas, criar ídolos de barro, né? Porque senão a gente fica de decepção em decepção, que não nos ajuda também, né? Vamos nos entender mais como seres humanos, né? Todos somos passíveis de termos quedas, termos erros, né? Certo? Então vamos lá, né? Aqui estava falando de atacar o mal pela raiz, então o nosso egocentrismo, né? Então vamos sair do nosso egocentrismo, né?
Estendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, né? Então não adianta a gente ficar falando, porque a sociedade é isso, a sociedade é aquilo, a sociedade não sei o quê. E fica jogando para o abstrato coletivo. O que que é a sociedade, né? E a sociedade, fica falando mal, né? Fica achando culpados no abstrato coletivo. Quem é a sociedade? A sociedade são pessoas tão necessitadas quanto nós, né? Então, e aí a gente fica malhando a sociedade, e esquece de que eu também faço parte da sociedade. Eu também tenho problemas. Então eu fico jogando fora de mim, esperando que a sociedade seja melhor. Mas peraí, o que que eu estou fazendo para eu ser melhor? O que que eu estou fazendo para ser melhor? Né? Então, ao invés de jogar excessiva expectativa fora de mim, vamos olhar para dentro de nós. Vamos nos fortalecer, né? Porque a gente quer achar alguém forte, assim, para a gente se mirar, alguém perfeito, alguém, né? Para ficar cultivando as minhas fragilidades e me apegar a essa pessoa e ficar lá me apoiando na pessoa, né? Então, ao invés da gente fazer isso, vamos olhar para a gente, vamos nos fortalecer, ao invés de ficar procurando bengalas, né? Vamos olhar para nós, né? Somos nós mesmos, né? A sociedade, tá? Então, a verdadeira chaga da sociedade, tá vendo? A verdadeira chaga da sociedade é o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Aí que está o problema, entendeu? Então, é cada um de nós olhar para dentro de si e trabalhar-se, conhecer-se e sair um pouco de si, né? Para olhar das necessidades dos outros, né? Aí vamos um pouquinho mais aqui na resposta para a gente terminar a resposta, né? Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, né? O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, se a gente quer, lógico que nós não vamos ser perfeitos nessa vida e vamos demorar muito nesse processo de aperfeiçoamento, mas nós podemos ir nos harmonizando, né? O que que a Joana de Ângeles chama de felicidade possível aqui na Terra, né? O ajustamento, não é? O entrosamento entre ego e self, a nossa realidade espiritual e a nossa realidade material. Então, se a gente trabalhar por esse entrosamento, lembrarmos que somos espíritos imortais, que a nossa essência espiritual, mas que estamos vivendo a vida material e precisamos viver a vida material. E a gente vai entrosando uma coisa com outra, não vai atritando uma coisa com outra. Tem diferença, né? Então, para que a gente faça isso, precisamos lembrar da essência. Então, precisamos lembrar da fraternidade, da caridade, da empatia, de desenvolvermos o nosso ser imortal, né? Para vivermos a vida material com mais moderação, sem tanto apego. Nós precisamos dos bens da matéria, precisamos das vivências materiais, mas sem excessivo apego. Concordo? Sem excessiva paixão, né? Lembrando da realidade espiritual. Então aí a gente vai vencendo o egoísmo, a gente vai conseguindo relativizar as necessidades imediatas em detrimento do ser imortal, né? Então é importante a gente se conhecer enquanto espírito eterno, né? Para a gente poder
é, enxergar a vida na perspectiva de espírito eterno e não do imediatismo. Ah, eu sou meu corpo e eu tenho que viver com intensidade de vida material. Eu tenho que viver tudo nessa vida, senão. Na calma, calma, né? Calma, calma que nós vamos viver as coisas. Precisamos ter equilíbrio. Não vamos sair desembestados para gozar a vida como se fosse a última coisa que tivesse, né? Nós temos a vida pela frente para usufruirmos da vida, mas com equilíbrio, com moderação, né? A Giovana colocou, né? Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Exatamente, Giovana. A Helena, não adianta eu querer de fora se não está dentro de mim. Então, precisamos partir de dentro para fora, né, Helena? Isso mesmo. É, isso mesmo. Precisamos estruturar, né, por dentro, né, os conceitos, as intenções, a vontade, a decisão. Nós temos que alinhar isso tudo, né, para que nós exteriorizemos na vida material o resultado desse interior melhor organizado, vamos dizer assim, né? O estudo ajuda bastante a gente a se organizar intimamente. A Edna colocou nosso autoconhecimento e reforma íntima, exatamente. É isso mesmo. Certo? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. 914, né? Aí Allan Kardec pergunta assim: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Né? Quer dizer, Allan Kardec está perguntando, já que o egoísmo ele se funda no sentimento do interesse pessoal, né? O interesse pessoal, quer dizer, o nosso interesse pessoal, né? Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano, né? Parece bem difícil a gente extirpar, né? É... Aí ele pergunta: chegar-se-á a consegui-lo? A gente vai conseguir isso? Extirpar todo o interesse pessoal, ou seja, todo o egoísmo advindo desse interesse pessoal? Vocês acham que sim ou não? A Selma colocou: acho que esperamos do outro o que nós fazemos por ele, mas não é assim, né? Selma, eu entendo o que você está falando. É o que a gente faz, né? E aí que está o nosso problema. A gente faz o amor condicional. Ou seja, você está condicionando o amor ao retorno. Só que aí que nós precisamos começar a descondicionar uma coisa da outra. Nós precisamos começar a desassociar uma coisa da outra. Entendeu? É amar. Amar, servir e passar. Né? Sem expectativas. É lógico que quando é um amor conjugal, é difícil não ter nada de expectativa, é difícil não ter nada, porque é um contrato de ajuda mútua, né? A união. Então, o amor conjugal ele exige um pouco mais dessa comunhão, dessa ajuda mútua, e muitas vezes não vem mesmo, né? O que torna bem difícil é o relacionamento, né? Mas no relacionamento em geral com as pessoas, a gente precisa, acima de tudo, lembrar disso, né? E é ajudar pelo prazer de ajudar, é servir pelo prazer de servir, é amar porque é gostoso amar, né? Só que acontece uma coisa interessante, mesmo que a gente não fique esperando ser amado,
Porque a ideia é a gente não ficar esperando ser amado. À medida que a gente começa a amar de uma forma despreocupada, o amor ele vem naturalmente. Porque quem ama é amado. Né? Em termos gerais, quem ama acaba sendo amado. É um resultado natural da vida. Não é dando que se recebe. Então, né, a gente acaba irradiando e essa irradiação de amor, ela tem uma colheita de amor, de alegria, de amizade, né? Então, isso, nós temos que perseguir isso, esse tipo de amor. É um exercício para nós, né? Porque normalmente a gente faz alguma coisa e fica esperando um obrigado, fica esperando que a pessoa seja grata, que a pessoa demonstre, que a pessoa, né? E se a gente ficar esperando isso, a gente, né? Aí a gente se decepciona. Aí, porque muitas vezes não vem, né? Então não adianta, né? A gente não deve manter essa expectativa, né? Porque é gostoso fazer o bem, né, pessoal? É gostoso servir, é gostoso ajudar, independente do retorno que a pessoa dê, entendeu? É gostoso ajudar. Faz bem pra gente, né? Certo? O amor atrai o amor, né? Exatamente. É. Certo? Então vamos lá, vamos para a pergunta aqui, né, que foi colocada. É, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, né? A gente vai conseguir extirpar esse interesse, todo o interesse pessoal e, por consequência, todo egoísmo, né? Vamos ver a resposta que os espíritos deram, né? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Ponto. Né? Então, olha só, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, que é o que a gente estava falando, né? Você vai estudando, você vai se instruindo, vai entendendo, vai mudando os conceitos, as buscas, as prioridades, o que é mais importante para você, suas metas. Você começa a relativizar a vida material. Não é ser descuidado com a vida material, mas você começa a entender que tem outras coisas muito mais importantes. Tem outras buscas muito mais imediatas, muito mais imprescindíveis. Então, as coisas materiais elas passam a ter um valor muito relativo. Tá? Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Quer dizer, a gente fazendo esse trabalho interior, a gente fazendo essa mudança de prioridades, de metas, né, de objetivos, de conceitos, de buscas, nós vamos despertando a consciência e vamos devagarzinho mudando a vida material, mudando a educação, mudando os programas de educação, numa nova perspectiva, uma perspectiva mais espiritualista, certo? Não uma coisa só de competição, do mais forte, do mais inteligente, para ganhar mais, para ter o melhor lugar. Não, começa a ter outros valores que passam a ser mais importantes do que essa luta nessa selva que a gente vive, né? Luta pela sobrevivência, luta do mais forte, né? Então, quando os conceitos vão mudando nessa visão de mundo, aí as instituições, as leis, os programas, tudo vai mudando também, com o tempo, né? Não é uma coisa tão rápida, né? A nossa mudança pode ser mais rápida. A mudança do planeta, a mudança das instituições, ela não vai no mesmo ritmo, entendeu? Isso o próprio Emmanuel explica pra gente.
As nossas decisões, as nossas mudanças, elas podem ser muito mais rápidas. As mudanças do grupo social, as mudanças das instituições, das leis, elas não vão no mesmo ritmo. Elas vão num ritmo muito mais lento. Entendeu? Por isso que não dá para ficar na dependência da, não dá para ficar na dependência da mudança do mundo para eu ser feliz. Eu preciso tomar as minhas decisões, as minhas prioridades, corrigir o meu rumo, porque não dá para ficar esperando mudar as leis, mudar a educação, mudar, não dá. Entendeu? Isso vai mudar com o tempo, conforme mais pessoas forem se juntando a essa visão, né? Certo? Ó, o Rex tá latindo aí, tá começando, tá participando, tá dando a opinião dele. Certo? A Deus se colocou como a velhice, você vai desapegando aos bens materiais. A velhice frequentemente traz uma maturidade, justamente, né? Ela traz uma maturidade e a gente começa a entender melhor o que é o essencial, né? Certo? É, Luísa, mudar os conceitos para melhorar e ser mais feliz. Porque a chance que nós temos de sermos mais felizes é ajustando os conceitos dentro de nós. É percebermos como temos vivido, baseado em quê? Em que filosofia existencial eu tenho vivido? Sob quais bases eu tenho vivido? Mas eu quero ser feliz. Se alguém pergunta, você quer ser feliz? Eu quero. Mas às vezes a gente não para para pensar sobre quais bases eu estou vivendo. E essas bases que eu estou vivendo, elas me levarão à felicidade? Às vezes a gente pode chegar à conclusão que não. Então eu preciso refazer as bases, refazer os conceitos, né? Para que eu caminhe de fato nesse ajustamento aí, né? Certo? Ok. Importante isso tudo, né, pessoal? Aí vamos para a próxima pergunta aqui, pergunta 915, tá? Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Olha só, por ser inerente à espécie humana, quer dizer, faz parte da espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Né? Quer dizer, por fazer parte de nós, vamos pensar, vamos partir desse pressuposto como Allan Kardec partiu, né? Parte de nós, inerente à espécie humana, é, não vai ser sempre um obstáculo para o bem absoluto na Terra, né? Aí vem uma questão, né? A gente vai viver o bem absoluto na Terra, né? É a pergunta que não quer calar, né? Será que a gente vai viver o bem absoluto na Terra? Materialmente? Viver o bem absoluto, será? Né? Porque Allan Kardec, a pergunta dele tá implícita a ideia de poder viver o bem absoluto, né? Aí eu estou fazendo outra pergunta. Será que a gente vai um dia viver o bem absoluto? Será que é possível viver o bem absoluto aqui na Terra? Né? É uma coisa que eu estou colocando para vocês, para a gente pensar juntos, né? Então, por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? E aí, o que que vocês acham? O egoísmo não vai estar sempre, de alguma forma, presente em nós, mesmo que seja menor, mas vai estar sempre ali, nosso interesse pessoal,
fazendo a gente puxar a sardinha para o nosso lado, dificultando o reinado do bem absoluto na Terra? Será? O Lilico colocou. Como seria a Terra se só tivesse o bem absoluto, né? Boa pergunta, é difícil até para a gente imaginar, né, Lilico? É difícil a gente imaginar, né? A gente imagina o que que a gente tem de expressão de bem máxima. A gente tem Jesus, né? Bem máximo, um exemplo, assim. Então, um bem absoluto que a gente poderia ter em mente seria uma vivência como a de Jesus, né? Talvez a gente esteja chamando de absoluto aquilo que esteja longe disso, vamos supor, né? Mas ok, são palavras, né? São palavras, né? Que quando a gente fala em absoluto, né? Absoluto é só Deus, né? Já vem a ideia assim, o bem absoluto é apenas de Deus. Nós somos o relativo. O nosso bem sempre vai ser relativo, né? Porque absoluto só Deus é. Nós somos o relativo. Deus é o todo, né? Nós somos a criação, né? Mas são palavras, né? Vamos ver a resposta aqui. É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, não é? Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Tá? Então vamos lá, vamos entender, porque né, a princípio é meio complicada a resposta, né? Mas dá para a gente entender, né? Então vamos lá. Os espíritos confirmam, ó, exato, que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Ok. Os espíritos falaram isso, Allan Kardec concordou com isso, né? Porém, esse mal, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra. Ou seja, é o que nós trazemos ainda de inferioridade. Não é que a nossa essência é má. Não é que a essência da humanidade é má, é defeituosa. Não é. Se a gente fosse partir desse princípio, a gente já partiria do princípio que Deus ele cometeu um erro, né? Que Deus fez uma coisa defeituosa. Nós não fomos criados defeituosos. Nós fomos criados aperfeiçoáveis, né? Nós fomos criados para nos aperfeiçoar. Não é que a gente veio com defeito, a gente veio quebrado, a gente veio com defeito de fábrica. Já pensou, né? E sem troca, né? Sem opção de troca. Né? Isso seria a falência da lei divina, né? Que já não seria perfeita. E Deus já não seria justo, porque fez um com defeito e outro fez bonitinho, outro fez bem, né? Deus não seria justo, tá? Então Deus é a justiça plena. Deus é a perfeição absoluta. Deus é perfeito em todas as virtudes, características. Deus é o absoluto, tá? Então não é por aí. Mas peraí, de onde a gente traz então? De onde a gente trouxe então esses defeitos, esses problemas todos que a gente vive, né? De onde a gente trouxe isso tudo, né? É que a gente tem que lembrar, pessoal, que nós passamos na nossa evolução, nós transitamos milhares de anos, milhões na verdade, né? Na animalidade, tá? Então a nossa evolução foi longínqua. E nós passamos muito tempo no primitivismo. E nós temos heranças desse primitivismo. E não é um defeito, não é que a gente veio quebrado, mas é que é uma fase que a gente precisou passar, são conquistas que a gente foi fazendo. Só que hoje nós já temos outras conquistas, estamos caminhando para outras conquistas maiores ainda.
Vocês estão entendendo? Então não é um problema que assim, ai, nunca a gente vai ser feliz, nunca a gente vai viver melhor porque a gente tem o egoísmo. Não, o egoísmo vai desaparecendo. O orgulho vai desaparecendo. Conforme a presença divina vai crescendo em nós. O reino dos céus está dentro de vós. A presença de Deus em nós, do reino dos céus em nós. Isso equivale a dizer a presença do conhecimento superior e do amor verdadeiro dentro de nós. Herança divina que nós temos como filhos de Deus. Faz sentido? Então, veja bem, nós somos pouco desenvolvidos. Isso que dá a impressão de estar quebrado, né? É que nós somos ainda pouco desenvolvidos. Ora, qual é o problema de ser pouco desenvolvido? A gente só precisa desenvolver. A potencialidade divina existe. Nós precisamos trabalhar dessa potencialidade. Nós não estamos quebrados, nós só estamos pouco desenvolvidos. É diferente, entendeu? Lilico, Deus nos criou imperfeitos para evoluirmos para a perfeição. É que às vezes a gente usa o termo imperfeito como meio que sinônimo para estar meio com falha, quebrado, né? A gente foi mal feito, né? É, a gente às vezes usa isso meio como sinônimo, né? Tem gente que acha, fala, eu sou uma pessoa que não tenho salvação, não tenho. É quase como uma pessoa se auto, como é que eu posso dizer já, se autodefinindo como uma pessoa que não tem jeito. Quantas pessoas acham que não tem jeito? Ah, Alexandre, eu não acho que não, para mim não tem mais jeito não. Acho que eu não tenho, não mudo não, acho que eu não consigo não. Quantas pessoas acham? É como se elas tivessem um defeito de origem, né? Que as impedisse de mudar. Não tem esse defeito de origem, entendeu? O que tem, o Edson colocou, somos predestinados ao bem. Nós somos criados da luz e para a luz caminhamos. Nós somos criados por Deus, nós somos advindos da luz. E estamos retornando à luz. É o retorno do filho pródigo, né? É como se fosse um relógio, né? Você sai ali na meia-noite ali, dá a volta no relógio e volta. Fomos criados por Deus, criados pela luz, e para a luz estamos retornando. Certo? Retornando de uma forma consciente, de uma forma amorosa, né? Com vontade, com esforço, né? Com decisão. Um dia todos nós seremos anjos. Nós temos o anjo potencial dentro de nós. Dizem os espíritos que nós precisamos esculpir, precisamos tirar da rocha bruta o anjo potencial que todos nós temos latente dentro de nós. Olha que bonito. Uma imagem poética, né? Uma imagem poética. Nós precisamos martelar ali, esculpindo na pedra bruta que somos, nós precisamos pôr para fora o anjo potencial, né, que existe latente dentro de nós. A Silvana, seríamos inacabados, então, exatamente, nós não somos seres prontos, nós estamos nos aprontando, né? Nós não somos seres acabados, nós estamos nos transformando, é um eterno vir a ser, né? Nós sofremos porque nós ainda não somos quem a gente pode ser. Ou seja, sofremos porque ainda não somos, né? Nós podemos vir a ser, podemos nos tornar. Por isso que a preguiça, a má vontade, são os maiores inimigos nossos, né? O egoísmo, né, que a gente vê e tal. Porque nos mantém
pouco desenvolvidos. Por isso que nós nos encolhemos e fugirmos dos desafios, das possibilidades, dos relacionamentos, né? Isso faz mal para a gente, porque a gente se mantém encolhido, sem desenvolver, sem exercitar, sem nos testar, porque são nesses testes aí que a gente vai se conhecendo, que a gente vai se aprimorando, que a gente vai aprendendo, exercitando, certo? E aí nós vamos desenvolvendo a potencialidade divina dentro de nós, o ser imortal, vamos acendendo a nossa luz, vamos conquistando segurança, porque hoje o que nos caracteriza é uma imensa insegurança em todas as áreas. E aí vem todos os problemas, né? Advindos dessa insegurança. Então a gente vai acendendo a nossa luz, vamos adquirindo segurança, e aí também, com a segurança, a nossa vida vai ficando muito mais fácil, né? A insegurança, ela gera muita ansiedade e medo. A insegurança gera muita ansiedade e medo. Por isso que a sociedade está tão ansiosa. E o medo é tão presente na nossa vida. É por causa da insegurança. E é advindo do pouco desenvolvimento. Entendeu? Por isso que o bem, pessoal, o bem ele é ativo. O bem ele precisa de movimento. O bem precisa de esforço. Precisa de atividade, precisa de participação, precisa de estudo, precisa de caridade, precisa de exercício, de doação. O bem, ele é ativo. Por quê? Porque ele precisa desenvolver. Como é que a gente desenvolve alguma coisa sem sermos ativos? Né? Por isso que o bem, ele é ativo. Né? Tá? Precisamos preencher os vazios. Preencher os vazios. Os vazios a gente chama de defeitos, a gente chama de conflitos, a gente chama de escuridão dentro de nós, sombra dentro de nós. Precisamos acender a luz, né? Certo? Então, não é que a humanidade não tem jeito, não é que nós não temos jeito, estamos fadados à infelicidade, ao erro, não. Totalmente errado isso aí, né? Nós somos factíveis de desenvolvermos, é possível desenvolvermos, acendermos a nossa luz. Por isso que Jesus falava, né? Brilhai a vossa luz. Brilhar é a vossa luz. Você não acende um candeeiro e coloca embaixo do móvel, você coloca acima, para que ilumine o cômodo todo. Nós precisamos acender a nossa luz, né? Aí continuando aqui. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Né? Os espíritos estão fazendo uma contra-pergunta, indagação aí, né? Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? E aqui os espíritos estão perguntando, é lógico que não estão partindo de uma isenção absoluta, né? Porque não é, eles não vão partir porque eles sabem que não é a realidade nossa. Mas será que não tem pessoas que são mais isentas de egoísmo e praticantes da caridade? Não tem isso? Os espíritos estão perguntando. A gente tem que partir de algo mais real, né? Não adianta a gente também ficar idealizando a perfeição, porque... Mas não tem já manifestações de caridade, de isenção, né? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à claridade do dia.
né? Quer dizer, tem muito mais gente assim do que a gente imagina. Só que não são pessoas que ficam justamente pela modéstia, pela humildade natural, não é algo planejado, não é algo treinado, é natural, porque a pessoa simplesmente é. Para ela aquilo é o normal, fazer o bem é o normal, fazer caridade é normal, porque ela se sente bem desse jeito, né? Isso não é pensado para as pessoas verem que ela está fazendo caridade ou ver, não é, né? Então, elas não ficam propagando. Elas não ficam tirando foto a cada sorriso que ela dá para um necessitado, ou a cada copo de água, ou a cada cesta básica, vai lá e tira uma foto. Porque não precisa. É muito simples, né? Então eles fogem dessa coisa muito, né? Fui eu que fiz, né? Eles fogem dessa coisa porque isso é muito do ego, né? É tentar capturar os momentos de doação para manifestação do ego, né? Vamos dizer assim, para demonstrar, olha como eu sou bom, né? Olha como eu sou caridoso, né? Quer dizer, aí já está faltando das coisas mais importantes que é a humildade, né? Aí continuando aqui, né? Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Quantas pessoas estão fazendo isso já de uma maneira silenciosa, sem alarde, sem buscar evidência, mas simplesmente por fraternidade, por empatia, por caridade, por piedade, né? Então tem muita gente provavelmente que está vivendo uma vida assim, né? Só que de uma forma anônima, né? São perfeitas? Não, não são perfeitas, mas elas já têm uma atitude mais voltada já para esse tipo de atitude positiva, né? Certo? Ok, pessoal? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, que a gente já está, para não ficar cansativo, né? Que a gente já está no final do horário e ainda tem, acho que mais duas questões aí, elas são um pouco longas aí, tá? Então vamos dar uma paradinha para a gente se despedir aqui, né? Ok, certo? Então vamos fechar os nossos olhos e com muito amor, com muito carinho, com muita fé, agradecemos a oportunidade bendita que estamos tendo através desses recursos eletrônicos, uma verdadeira bênção que nos faz mais próximos uns dos outros. Nós que estamos em continentes diferentes, em horários diferentes do relógio, mas que nos encontramos no tempo e no espaço, fazendo valer os poderes do Espírito, como nos dizia Paulo de Tarso, usando os recursos que nós temos para nos fazermos mais irmãos uns dos outros, mais amorosos, mais ternos, mais conscientes, mais lúcidos, com mais discernimento, com mais clareza, com mais força para viver e com mais decisão para tudo superar. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, os Espíritos amigos, obrigado, nosso Espírito protetor, obrigado, Maria de Nazaré, mentora de nossa casa, obrigado, todas as casas espíritas a nós conectadas neste momento, formando essa grande rede de amor, essa grande rede de socorro, que chega aos lares, que chega às instituições, que chega às ruas, às vielas, abandonadas, aos barracos, que chega aos hospitais e que neste momento leva essa luz àqueles que estão mais precisando. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que nós possamos nos despedir, lembrando
que à noite temos a oportunidade de nos reencontrarmos espiritualmente para mais estudarmos e mais trabalharmos no bem. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Pela participação. Sempre muito bom estar com vocês, tá? Sempre muito momento muito precioso nós podemos trocar, né? E vamos então nos despedindo. Sexta-feira a gente estará juntos, né? Novamente para estudarmos o Missionários da Luz, tá bom? Então fiquem com Deus, bom descanso e um grande abraço. Até mais.